Amados irmãos, amadas irmãs, louvado seja o Senhor. Estamos aqui juntos novamente para ouvirmos a palavra que o Senhor deseja falar conosco, a palavra que nós tanto necessitamos, a palavra que dá vida, a palavra que dá direção, a palavra que nos corrige, a palavra que nos ensina. Nós vimos na última comunhão sobre 2 Timóteo, capítulo 4, principalmente os versículos 1 a 4, que nos dizem: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Aqui nós podemos ver no coração de Paulo um certo desespero. Por isso ele fala com Timóteo de uma maneira forte, quando ele diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Ele está dizendo: eu falo solenemente diante de Deus e de Cristo Jesus, tendo Deus e Cristo Jesus como testemunhas. Cristo Jesus que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Esse nosso Senhor que um dia há de julgar, esse Deus que um dia há de julgar. Ele disse: por causa dessa situação em que hoje nós vivemos, e vendo o que Deus hoje tem dado a nós para nos salvar dessa geração perversa, Deus tem feito as coisas por meio da sua palavra, por meio do evangelho. Ele diz então para Timóteo: prega a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Por quê? Porque as pessoas precisam de salvação. Ele diz assim: prega a palavra, insta, quer dizer, insista, né? Quer seja oportuno, quer não. Isso só acontece quando há algo de urgência que a pessoa que recebe a palavra não percebe. Por exemplo, se você vê a casa do vizinho começar a pegar fogo, daí você vai avisá-lo. Você não vai dizer: ah, não, eu não vou incomodá-lo agora nessa hora porque acho que ele está tirando uma soneca. Você vai, então, se é oportuno ou não, você não se importa. Você vai avisar o seu vizinho porque você deseja salvá-lo e salvar a casa dele. Então, existe uma situação hoje nessa terra em que o Senhor está falando conosco que nós devemos pregar a palavra, devemos insistir, quer seja oportuno, quer não. Por quê? Porque não resta muito tempo. Nós temos que realmente levar essa palavra. E nós mesmos, nós próprios, temos que ouvir essa palavra. Porque essas palavras são para a nossa correção, repreensão, para nos exortar, certo? É para o nosso bem. Mas Paulo diz que nesses tempos finais o que irá acontecer? As pessoas não suportarão a sã doutrina.
Isso quer dizer, as pessoas desejarão viver segundo a sua própria vontade, segundo o que ele mesmo gosta, não importando se isso vai ou não vai matá-lo. E quando você diz a verdade, se ofendem. Aí nós temos que também olhar para a nossa situação. Se algum irmão diz a verdade para você sobre a sua condição, você vai ficar ofendido ou você vai agradecer? As pessoas não suportarão o ensinamento saudável, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Isto quer dizer o quê? A pessoa tem cobiça, quer essas coisas, e ele só deseja ouvir as pessoas que concordam com ele. Sabe, esse é o mundo em que nós vivemos hoje. Você só quer se cercar de pessoas que concordam com você? Olha, eu sei que não é fácil viver com pessoas que não concordam conosco, mas nós precisamos aprender. Se nós nos cercarmos de pessoas, somente de pessoas que concordam conosco, nós nunca vamos ser corrigidos, nós nunca iremos crescer. E se alguém fala a verdade para nós, é para o nosso bem. Se nós ficarmos ofendidos, ninguém mais falará a verdade, falará para nós sobre a nossa verdadeira condição. Aqui diz, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Quer dizer, eu quero isso, eu vou me cercar de pessoas que vão me incentivar, que vão me ensinar como obter isso que eu quero. Mas essas coisas que não são para o nosso bem. Por quê? Porque aqui diz que o que essas pessoas ensinam não são ensinamentos saudáveis. E essas pessoas que somente querem ouvir o que a sua carne deseja, quando eles ouvem, estão ali coçando os ouvidos, certo? Tem coceira nos ouvidos, então eles gostam de ouvir só aquilo que pode satisfazer a sua própria vida da alma. E versículo 4 diz, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Não querem ouvir a verdade. A verdade expõe. Mas a verdade traz vida. A verdade nos corrige. Mas hoje, pelo fato das pessoas amarem a si mesmas, pelo fato das pessoas amarem a sua própria vida da alma, as pessoas não querem ouvir algo que não seja segundo o seu próprio conceito, segundo a sua própria carne. Então, é num mundo assim em que nós estamos vivendo, e era numa situação assim de degradação que Timóteo estava inserido. Mas daí Paulo diz para Timóteo, no versículo 5 do capítulo 4 de 2 Timóteo, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Isso nos mostra como Deus hoje necessita de servos úteis, servos que ele possa usar para salvar as pessoas. Hoje as pessoas do mundo não conhecem a verdade, eles precisam conhecer o evangelho da salvação. Precisam conhecer essas palavras que nós recebemos diariamente. São palavras que nos salvam, que nos educam, que nos corrigem, que nos dão vida. Então, Paulo diz assim para Timóteo, você está vivendo nesse mundo
onde há tantas pessoas que não querem ouvir a verdade, querem se entregar às fábulas. Ele disse, tu, porém, mas você é diferente, você não deve ser assim. Você deve ser sóbrio em todas as coisas. Você tem que manter a sobriedade, você tem que estar vigilante em todas as coisas. Você tem que prestar bastante atenção. Você tem que ter seus olhos abertos. Você não pode cair nessa situação. As pessoas precisam de você, da sua porção, daquilo que você tem para dar. Amados irmãos, amadas irmãs, essa é também a porção que Deus deu para nós hoje. É para isso que você está na vida da igreja, para receber e para dar. Você cumprir o seu ministério, cumprir a missão que Deus deu para você, não quer dizer que tudo vai correr bem. Nós podemos pensar, não, estou cumprindo a missão que Deus me deu, então Deus tem que fazer com que tudo corra bem. Não é assim. Por quê? Porque no meio de todas essas situações nós temos o ataque de Satanás, nós temos que aprender muitas lições, isso é bom para o nosso crescimento. Nós vamos passar por dificuldades, por isso ele diz para Timóteo, suporta as aflições, você vai sofrer, você está no meio de uma batalha, você está no meio de uma corrida, você vai sofrer, mas esse sofrimento vai fazer com que você aprenda muito do Senhor, vai fazer com que você ganhe lições de fé, vai fazer com que você ganhe graça suficiente. Você vai receber muitas bênçãos, mas também vai passar por muitas tribulações. E ele diz para Timóteo, faz o trabalho de evangelista. Você tem que levar o evangelho, seja o evangelho da graça, seja o evangelho do reino. Isto é, as palavras de boas novas. Nós precisamos do evangelho. Toda hora nós estamos ouvindo o evangelho, que é a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é evangelho. São boas novas para nós. Importante, e ele diz assim, cumpre cabalmente o teu ministério. Essa questão é questão de cumprir a missão que Deus nos deu. Deus deu uma missão para cada um de nós. Essa missão é o seu ministério, é a sua porção. Aqui, separação das porções. Por quê? Porque o Senhor dá uma missão para cada um. As missões são diferentes, ou também podem ser iguais. O que é importante é que nós cumpramos a nossa missão. Nós possamos finalizar a nossa missão. Olha só, Colossenses 4:17 diz o seguinte: também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. Preste atenção. Aqui fala de cumprir a sua missão, cumprir o seu ministério. Daqui a pouco nós vamos ler versículos a esse respeito. Se você cumpriu o seu ministério, você cumpriu a missão que Deus deu a você nessa terra. Eu creio que todos nós temos tal desejo, não temos? Não há nenhum de nós que possa dizer, Deus não me deu missão nenhuma. Deus sim, deu. Uma missão que Deus nos deu é o quê? É
levar a sua palavra para aqueles que estão à nossa volta. Essa é a comissão que ele deu para os seus discípulos, não é? Fazer discípulos de todas as nações, pregar o evangelho, não é verdade? Orar pelos irmãos. É uma missão que Deus deu para você e para mim. Falando nisso, eu quero encorajar os irmãos e irmãs a participarem da reunião de oração. Tem atendido essa reunião um número razoável, mas poderia ser muito melhor. Por que nós não participamos de uma reunião de oração? Você não acha que os irmãos precisam da sua oração? Ou você está dizendo, não, a minha oração não é importante. Mas quando você passa por dificuldade, você quer que todos os irmãos orem por você, não é? Então, assim como você quer que todos os irmãos orem por você, você tem que orar pelos demais irmãos. Isso é amor, isso é cuidar uns dos outros. Eu só estou aproveitando agora esse momento para reforçar esse chamamento para as reuniões de oração. E se nós participamos de uma reunião de oração, é para nós orarmos. Porque Deus quer ouvir a nossa oração. A nossa oração é importante para o Senhor. Certo? Então, isso é uma das missões que nós temos. Nós temos que cumprir a missão, cumprir cabalmente o ministério, aquilo que Deus nos entregou. Agora, o inimigo de Deus vai impedir, vai fazer de tudo para que nós não cumpramos cabalmente o nosso ministério. Ele vai usar de muitos meios. Medo. Eu tenho medo de orar, eu tenho medo de compartilhar. Esse medo vem de Deus ou vem de Satanás? Se você alimenta esse medo, você está alimentando aquilo que Satanás está semeando no seu interior. Isso vai impedi-lo de cumprir o seu ministério. Descrença, isso é, não crer nas promessas. Isso também nos impede de cumprir cabalmente o nosso ministério. Você não acredita no poder de Deus, você só confia no seu poder. Você, digamos, ora uma ou duas vezes, não dá mesmo e tal, tal. Você não confia ou crê no poder de Deus. Uma das razões também que nos impede de cumprir nosso ministério é os cuidados do mundo. A preocupação todo dia pelas coisas do mundo, pelas coisas materiais, como se nós fôssemos viver eternamente nesse mundo. Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos aqui de passagem. E essa nossa passagem na Terra é para nós nos prepararmos para reinarmos com o Senhor. Para reinar com o Senhor. Então, ao invés de passar o dia inteiro com os cuidados desse mundo, eu preciso cuidar da minha pessoa, eu preciso cuidar da minha condição espiritual e também cuidar da condição espiritual dos irmãos. Outra coisa que nos impede de cumprir o nosso ministério é a nossa incapacidade de sofrer críticas. Se nós estamos fazendo algo e nós falamos, estou fazendo para o Senhor, se algum irmão diz, não é assim que faz, tem que fazer assim, você não aceita mais, então não vou fazer mais nada. Está vendo? Aí você caiu no engano de Satanás. Críticas, daí você fica desanimado. Eu queria fazer de um jeito, os irmãos querem de outro, então não vou mais fazer. Você caiu no engano de Satanás e você não vai conseguir cumprir cabalmente o seu ministério. Outra coisa que nos impede é o quê? É o pecado. Uma vida de pecados. Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos aqui nessa terra para cumprirmos a missão que Deus deu para cada um de nós.
Nenhum de nós sabe qual momento o Senhor vai nos chamar. O que é importante é que, quando você for chamado, você tenha cumprido o seu ministério. Tá certo? Então, como nós vimos, né, Paulo, nessa porção inicial de 2 Timóteo, capítulo 4, ele está falando para Timóteo de uma maneira tão solene, séria. Ele diz, Timóteo, você tem que ser diferente das outras pessoas, você tem que ser sóbrio, você tem que saber tudo o que está acontecendo, você deve suportar as aflições por causa desse ministério, da missão que Deus deu a você, faz o trabalho de evangelista, cumpra a sua missão. Nesse mundo que ninguém quer, em que ninguém quer ouvir a verdade, você tem que falar a verdade. Porque Paulo estava com uma pressão tão forte? Porque ele estava com esse desespero? É porque ele sabia que já estava próximo da sua partida, que ele estava findando a corrida dele nessa terra. Por isso que 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, ele diz, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Ele diz, Timóteo, o tempo da minha partida é chegado. Você tem que continuar o que nós começamos. Tá certo? E Paulo, então, ele fala, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Em outras palavras, ele está falando para Timóteo, Timóteo, estou falando isso para você, por quê? Porque eu cumpri a minha missão. Eu cumpri cabalmente o meu ministério. Você também tem que cumprir a missão que Deus deu a você. E ele diz, estou sendo já oferecido por libação. Libação é uma oferta de vinho. Tá certo? É uma oferta de vinho, onde, então, uma taça de vinho então, é derramado, uma porção de vinho é derramado sobre o altar, ou sobre a oferta, ou sobre outros sacrifícios. Vamos ver um pouco o significado de libação. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 17, diz, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Paulo fala de ele ser oferecido por libação, isto é, uma oferta de vinho sendo derramado sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Então, Paulo aqui em Filipenses, ele mostra algo. Esse versículo de Filipenses 2:17 tem alguns pontos que nós precisamos dar atenção. Primeiro, o sacrifício e serviço da vossa fé. Então, a fé dos filipenses aqui foi um sacrifício a Deus. Isso quer dizer, os filipenses estavam ofertando a fé deles para Deus. E não somente ofertando a fé deles como um sacrifício a Deus, eles também estavam oferecendo a fé deles como um serviço a Deus. Isso quer dizer, pelo fato deles terem fé, eles estavam se entregando a Deus, entregando a sua pessoa, e também estavam entregando o seu serviço a Deus, isto é, o seu viver. E aqui, essa palavra serviço é serviço sacerdotal. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que esses filipenses,
estavam agindo como sacerdotes. E essa deve ser a porção de cada um de nós. Como sacerdotes, nós entregamos a nossa fé como uma oferta, como um sacrifício a Deus, e também como serviço a Deus. Nós entregamos a nossa pessoa e entregamos a Deus o nosso serviço. E aqui, Paulo ele diz assim, né? Seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Isso quer dizer o quê? Que Paulo estava se derramando sobre essa oferta dos filipenses. Quando a oferta de libação era uma oferta de bebida, né? Era o vinho dado a Deus, derramado diante de Deus. Isso tem alguns significados. Um deles é se derramar totalmente para Deus. Aqui mostra que os filipenses estavam oferecendo a fé deles como sacrifício a Deus, oferecendo a fé deles como serviço a Deus, tá certo? Isso, a fé deles fez com que eles entregassem o seu ser e o seu serviço a Deus. E Paulo, então, se derramou como libação sobre o sacrifício deles. Ele estava fazendo com que essa oferta dos filipenses fosse, então, intensificado. Por quê? Porque o vinho é uma bebida alcoólica, então, quando o álcool ali chega no fogo, o fogo se torna mais forte. E a libação, você vê, o vinho é para o nosso desfrute, é para a nossa alegria. Cristo é a nossa alegria. Cristo é o nosso vinho. Então, quando nós desfrutamos Cristo como nosso vinho, nós nos enchemos desse Cristo. E quando nós nos derramamos quando nós derramamos esse Cristo que é a nossa alegria, que é o nosso vinho, esse Cristo se torna também o vinho de Deus. Então, a libação tem esses vários significados, e isso é muito importante. Isto quer dizer, o que eu desfruto de Cristo, eu derramo sobre os irmãos. Não é? Quando algum irmão está ofertando algo a Deus, eu me derramo sobre esse sacrifício. Quando eu derramo minha vida, o meu desfrute do Senhor, esse Cristo que eu desfruto, quando eu derramo para Deus, se torna o desfrute de Deus. Mas aqui nos vê uma vida derramada em favor de Deus e em favor dos irmãos. Isso é libação. Em Gênesis 35, 1 a 3, eu vou ler várias porções de Gênesis 35, porque eu quero mostrar para os irmãos o que é libação. Nós estamos falando sobre cumprirmos cabalmente o nosso ministério, nós nos derramarmos completamente a Deus, sobre Deus e sobre os irmãos. Em Gênesis 35, versículos 1 a 3, disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Daí, versículo 2, então disse Jacó à sua família, a todos que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei.
Gênesis 35, 6 e 7. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava, e edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Então, esse lugar, quando Jacó passou pela primeira vez, chamou aquele lugar de Betel, que quer dizer casa de Deus. Agora, ele voltando a esse lugar, chamou esse lugar de El Betel, que é Deus da casa de Deus. E aí, Gênesis 35, versículo 11, diz assim: disse-lhe mais, eu sou Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti, depois a ti e a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar de onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra, preste atenção, no lugar em que Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Então você pode ver, ele levantou uma coluna de pedra e derramou primeiramente libação e depois derramou óleo. Aqui tem um significado espiritual muito importante. Aqui, pela primeira vez na Bíblia, nos é apresentada a oferta de libação. Olha só, o fato dessa libação ser derramado sobre uma coluna de pedra, uma coluna em Betel. Betel significa casa de Deus. Isso nos mostra que essa libação é para edificação da casa de Deus. Então, primeiramente, nós temos a libação e depois nós temos o óleo. Isso quer dizer o quê? Que quando nós nos derramamos para o Senhor, nós nos esvaziamos, nós derramamos tudo que nós temos para o Senhor, aí o Senhor nos enche com seu espírito, que é o óleo. Está vendo? Primeiro há a libação. Primeiro nós temos essa consagração. Primeiramente nós nos derramamos, nós nos esvaziamos. Aí o Espírito vem nos encher, vem nos santificar. E o resultado disso é a edificação da casa de Deus. Amado irmão, amada irmã, eu quero fazer uma pergunta. Você tem se derramado para o Senhor e para os irmãos? A sua vida é ou não é uma libação? Isso é muito importante. Paulo, na sua vida, ele se oferecia como libação. A libação pode ser ofertada por si só, mas ela é principalmente ofertada junto com outros sacrifícios e ofertas. Em Atos 2, nós vimos o quê? Os discípulos orando, não é isso? Orando, se esvaziando. E em Atos 2, daí ocorreu o quê? O derramamento do Espírito. E aí começou a edificação da casa de Deus. Então, o nosso serviço a Deus é um derramamento do nosso ser, uma consagração do nosso ser. Eu tomo Cristo, que eu desfrutei, e eu derramo em favor dos irmãos. Eu me derramo para o Senhor e eu me derramo em favor dos irmãos. Você sabe que o tabernáculo
No Antigo Testamento, Êxodo 40, versículo 9, diz: e tomarás o óleo da unção, e ungirás o tabernáculo, e tudo que nele está, e o consagrarás com todos os seus pertences, e serás santo. Paulo estava falando agora que ele estava sendo oferecido como libação. Isto é, agora sua vida estava sendo derramada, ele seria martirizado, ele estava dando a sua vida para o Senhor. Aquele martírio, Paulo estava falando, ele sabia que ele iria morrer. E ele disse: a minha vida é derramada sobre Deus. Essa é uma vida que vale a pena ser vivida, não é uma vida desperdiçada, é uma vida derramada para Deus e para a igreja e para os irmãos. Isso se refere ao quê? Ser libação significa uma doação completa, sem reservas. Então, amados irmãos, amadas irmãs, você pode ver, por exemplo, em Êxodo 29, versículos 39 a 41. Um cordeiro oferecerás pela manhã e outro ao pôr do sol. Com um cordeiro, a 10ª parte de um efa de flor de farinha amassada, com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para libação, a 4ª parte de um hin de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, como oferta de manjares, e a libação, como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Então, essa libação era oferecida com o holocausto e com a oferta de manjares. Isso quer dizer o quê? Significa esse Cristo ressuscitado em sua vida humana, porque Cristo teve uma vida totalmente consagrada e derramada. Consagrada a Deus e derramada a nosso favor ali na cruz. E esse Cristo é oferecido a Deus para o desfrute de Deus. Então, quando nós desfrutamos desse Cristo, nós também nos derramamos. Olha a importância desse fato, amados irmãos, amadas irmãs. Agora, então, observa, vamos voltar àqueles versículos. 2 Timóteo 4, versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Amados irmãos, amadas irmãs, vamos cumprir a missão que Deus nos deu. Como nós cumprimos? Derramando o nosso ser diante de Deus, nos esvaziando, tomarmos esse Cristo que nós desfrutamos todo dia e nós derramamos, então, também para o desfrute de Deus e para o desfrute dos irmãos. Isso é uma vida de libação. Quando você se derrama assim, quando algum irmão está oferecendo algo a Deus, você o encoraja, você o incentiva, você faz com que ele seja mais aceito por Deus, porque você se derrama como um vinho para o desfrute de Deus, para o desfrute dos irmãos. Assim foi a vida de Paulo, uma vida derramada. Então, nosso desejo nessa noite é falar para todos os irmãos e irmãs: cumpra seu ministério, cumpra a missão que Deus deu a você, se derrame como libação, desfrute de Cristo e derrame esse Cristo
ofereça esse Cristo para Deus no altar e derrame esse Cristo sobre a oferta e o sacrifício dos irmãos. Isso será de aroma agradável ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém.